Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Cris. Eu tô muito animada, espero que vocês também. No vídeo de hoje a gente vai receber ela, a mulher que meu marido chegou em casa apaixonado, mas essa mulher também trouxe dinheiro para minha casa. Então recebam com muitos likes a Grazi. Seja bem-vinda. Oi, Cris, prazer enorme, uma honra para mim poder fazer esse primeiro episódio com você. Tava doida para te conhecer, muito curiosa. Eu ouvi falar muito bem de você através do seu marido. Pois é, e meu marido também chegou em casa falando muito bem de você. E é por isso que você tá aqui hoje, porque eu falei, gente, vocês precisam conhecer o trabalho que essa mulher faz. A grosso modo, ela leva dinheiro para dentro da sua casa. E se você ficar nos primeiros minutos do vídeo, você vai entender por quê. Grazi, se apresenta um pouquinho pra gente, porque eu sei que você trabalha na Agrega. É uma empresa que agregou na vida da minha família, na vida da minha empresa, no momento em que o Rafael te conheceu e contratou os serviços da Agrega. Então, o que a Agrega faz? Então, nós somos uma empresa de solução de inadimplência. No momento que o seu marido me procurou, ele falou, eu tenho alguns casos aí, Grazi, que já tem bastante tempo que eu não consigo receber, a gente entra em contato com esses clientes, mas eles não pagam a gente de maneira nenhuma. Eu falei, vamos fazer o seguinte, manda esses processos para mim. Eu vou jogar isso lá pro meu time, pra minha equipe, nós somos especialistas, mas eu não vou te falar muita coisa, não. Né? Vamos fechar um contrato, vamos conversar melhor, e eu tenho certeza que quando eu te der o primeiro resultado, você vai se apaixonar pelo trabalho da Agrega. E aí, pronto, apaixonou e ela tá aqui hoje pra explicar um pouquinho melhor pra gente. Só que, quando a gente fala em cobrança, não fique chateada com a minha pergunta, mas eu não sou baú, eu vou perguntar. Sim. Quando a gente fala em cobrança, a gente já pensa em correr. Ninguém gosta de ser cobrado. Exatamente. Então, eu fiquei me perguntando quando o Rafael falou, Cris, sabe aquela empresa que eu contratei? O devedor lá da RP Soluções, da nossa empresa, ele pagou. Eu tava há 2 anos para quitar essa dívida que ele não pagava e ele pagou depois que eu não sei o que ela fez. Eu falei assim, não acredito, porque a galera da cobrança... A primeira coisa a gente fica assim, não acredito, já vem aquele povo chato me ligar para me cobrar. Como é que você consegue reverter esse estigma de ser chato, uma cobrança? Pois é, essa é a magia do nosso negócio, né, Cris? A gente costuma dizer, já falei isso até em outros momentos, que a gente se conecta muito com esse cliente. O que a gente faz, né? Qual é a magia? Vou passar um pouquinho desse segredo aqui pro teu canal. Revela! Já que você é minha cliente. Revela. Vamos lá, a gente se coloca na cadeira daquele cliente naquele momento. A gente se coloca no lugar dele. Então, a gente se conecta com ele de uma forma muito natural. A gente entra em contato com ele, explica a situação, mostra para ele a importância dele se manter sadio no mercado, para que ele possa continuar com o negócio dele, para que os fornecedores que ele necessita naquele momento, ao pesquisá-lo, consigam entender que ele está saudável. Então, você não aborda já dizendo assim, eu sou... Aqui a Grazi da Agrega e eu tô entrando em contato por conta de uma dívida que o senhor tem. Não é assim. Não, pelo contrário, a gente vai buscar sempre o decisor e vai informar para ele que nós estamos defendendo os interesses, logicamente, do credor dele. Sim. Mas, no entanto, o objetivo ali é sanar aquele impasse da melhor maneira possível. Como que a gente pode ajudá-lo? O que a gente pode fazer naquele momento para sanar aquele impasse? Existe uma dívida, essa dívida é real, a gente está falando de cobrança, é o nosso negócio. Sim. É necessário que esse cliente entenda a importância dele se manter saudável e do credor dele também. Afinal de contas, a Agrega Consultoria do Brasil apoia o PIB brasileiro. A partir do momento que eu te apoio a minimizar esse impacto da inadimplência, da perda, eu estou apoiando mutuamente. Eu estou agregando literalmente ambas as empresas. Esse sentimento que a gente joga para o teu cliente devedor naquele momento. Porque pensando nesse viés, as pessoas que estão devendo também não gostam de estar devendo. Sim. Às vezes a pessoa que está devendo, ela entra num momento de estar constrangida, ela entra num momento de estar envergonhada. É uma coisa que muita gente não fala. Mas sim, existe. Então eu acho que você me falando isso, eu imaginei uma pessoa vindo me cobrar alguma dívida, mas demonstrando para mim que ela tá ali também para me ajudar. É nesse sentido? Sim, é dentro desse contexto. O sentimento maior que a gente tem é apoio, é acolhimento. Isso sim é uma cobrança humanizada. Quando eu
acolho o teu cliente, quando eu olho para ele, quando eu identifico as suas dificuldades, quando eu me coloco no lugar, como eu falei, ele começa a valorizar a minha narrativa. Ele se conecta mutualmente com a gente. E ele fala, realmente, a gente coloca dentro de uma neurociência uma informação para ele que ele possa entender que, de fato, ele precisa quitar aquele débito. Que o credor dele também tem contas a pagar. E que é necessário que ele coloque aquele valor dentro de casa novamente. Para só depois de agregar isso, trazer esse sentido, você chegar para as vias de fato, que é apresentar os valores e tudo, tem todo um caminho antes, então, pelo que você está explicando. Sim, tem um caminho sim, porque muitas vezes aquela dívida pode ser juros sobre juros, às vezes o credor encaminhou juros sobre juros pra gente, não falou nada. Muitas vezes ele encaminhou sem um protesto e tem um protesto, então precisa analisar aquela dívida na íntegra. Ou muitas vezes ele devolveu parte da mercadoria, a gente não sabe se foi uma permuta. Então a gente precisa entender, estudar, né, o caso, estudar a persona, se conectar até com o tom de voz, sabe, Cris? Porque às vezes, mesmo? O tom de voz vai fazer diferença na hora de abordar? Vai, porque a gente tem que utilizar a neurociência, né? Se o cara não tá bem, se o espírito dele não tá legal naquele momento, não vai adiantar nada, ele não vai te ouvir. Então você precisa entender aquele cliente, você precisa estar ali do lado dele, mostrando total apoio para que ele possa se abrir para você também. Muitas vezes ele conta a história dele, o porquê que ele ficou em débito. Às vezes ele nem sabe. A pessoa tá aberta a contar, né? Olha, eu não paguei ainda por causa disso. Então ela se sentiu tão acolhida que o fato dela abrir, né, a dificuldade que ela teve para pagar já demonstrou aproximação. Exatamente, é o poder da comunicação, né? A gente faz muito treinamento de oratória lá. Muito bom. Pra gente poder entender realmente o perfil e o estado emocional, porque pelo tom de voz você consegue perceber. Se a pessoa tá irritada, às vezes a forma que você fala, como você aborda. Sim. Às vezes o cara tá numa reunião, você entra em contato com ele e você não sabe o que ele tá fazendo naquele momento. Então você precisa ouvir. Primeiro a gente ouve, esse é o segredo. A gente ouve, acolhe e depois a gente vai colocar a nossa proposta para poder sanar aquele impasse, aquela dívida. É interessante trazer esse tom de mais calma para um momento que poderia ser tenso, para um momento que ambas as partes podem estar nervosas, né? A pessoa que precisa receber, que está fazendo falta aquele pagamento, a outra que está constrangida, que está devendo e que, de repente, não vê perspectiva de maneira de pagar. Chega no momento que você também apresenta possibilidades para que ele consiga sanar essa dívida, ainda que um cliente fale assim, no momento eu não consigo ver como pagar. Você propõe essa maneira de efetuar o pagamento? Sem dúvidas. Lógico que a gente tem um contrato com o credor. A gente fecha esse contrato, tem as normativas, né? Tem aquilo que o credor acredita em termos de cultura. A gente aconselha também a esse credor, porque somos especialistas naquilo que a gente faz. Então, quando a gente vai fechar um contrato, a gente também visualiza a questão do mercado daquele credor, que é importante. Por exemplo, o agro. O agro é sazonal. Tem a questão da safra. Então, a gente precisa entender isso, passar já esse sentimento para o credor, porque a gente não vai fazer o milagre. Entendi. A gente vai trabalhar dentro da realidade. Não adianta a gente chegar, eu vou falar grosso modo, com o pé na porta, porque a gente já vai ocasionar o afastamento. Então, quando eu chego com acolhimento, entendendo o mercado dele, eu já crio um rapport, assim, de forma automática. Ele já sabe, poxa, ele realmente conhece o meu mercado. Essa empresa é uma empresa diferente, tanto que a gente vende, está nas nossas redes sociais, já falei sobre isso, clientes devedores que se tornar nossos clientes. Por quê? Porque eles gostam da forma que eles são tratados, eles se sentem respeitados. Eles já, como você mesmo citou. Isso é muito importante para desmistificar essa coisa da cobrança. E agora eu estou entendendo por que com a Agrega não é uma cobrança chata. Não é uma coisa. Se vocês estiverem aqui assistindo e estão com dúvidas, aproveitem, deixem nos comentários aqui a sua dúvida, fale um pouco da sua empresa, da sua necessidade, que nós, Grazi, eu sempre peço para os meus convidados ficarem atentos aos comentários, para a gente tornar esse momento aqui muito interativo. Fiquem à vontade, tá? Quero encorajá-los, inclusive, a comentarem. E isso deixa, com certeza, esse momento que poderia ser tenso, mais descontraído, mais gostoso de lidar, mais profissional também. Ninguém precisa ficar com medo e se esconder porque está devendo, e ninguém precisa ficar com raiva porque precisa receber. Exatamente, nós somos mediadores. A gente entra com a solução.
Tá. Né? Então, assim, quando o devedor, ele tem esse sentimento, ele fala, opa, peraí, eles entraram em contato para me ajudar, eu realmente estou em débito. A gente coloca essa consciência nesse cliente devedor. Então, quando eu chego para ele e falo, você está devendo, você tem que pagar, é diferente quando eu falo, olha, hoje existe uma duplicata, como é que a gente pode te ajudar? Qual é o teu cenário hoje? Olha como muda. A gente tem opções. Gente, né? olha o que ela falou. Você está devendo e ela liga para você e fala, como que eu posso te ajudar? Exatamente. Isso aí já... Agora eu tô entendendo por que os meus devedores pagaram. E ela levou dinheiro pra minha casa. Vocês entenderam o porquê? Tá fazendo sentido. Eu queria desvendar esse segredo. Quando o Rafael chegou contando. Olha, deu certo, já recebemos. Eu falei assim, foi muito rápido, assim né? ela conseguiu? E foi rápido. Então, você falou aí que existem tempos, por exemplo, sazonal do agro, você respeitar isso. Não é uma coisa engessada. Você consegue fazer de maneira personalizada, uma vez que você estuda o mercado daquela empresa credora. Exatamente, porque na locação tem um contrato diferenciado. Tá. Então, às vezes, aquela máquina deu problema ou uma peça estava variada. E aí a gente precisa entender, foi um abatimento naquela nota, aquela dívida ela é real. Acontece em diversos cenários no dia a dia. Então, muitas vezes, o próprio credor não passa essa informação. Porque é automático, né? Emitiu aquela nota, o cliente está devendo, esqueceu de baixar. Imagina se eu chego, o cara está devendo 20 mil, cobro para ele 50 mil reais. Que, na verdade, ele já devolveu algumas peças, já teve algum cenário ali, e eu preciso entender, buscar informação de fato com o credor, para saber se aquilo ali é real, ter a documentação comprobatória, tudo tem que ter uma documentação comprobatória. E aí, nesse momento, eu vou mostrar para ele, fique tranquilo, que a gente vai tentar resolver com o seu credor e a gente vai obter a informação e vai passar para você a informação correta e certamente a gente vai sanar esse impasse e vai solucionar aí esse teu problema temporário. Porque geralmente, uma coisa que eu vejo é aquela pessoa, e me diga se você vê uma realidade no dia a dia da Agrega com os seus clientes. Uma vez que o cliente começou a te dever e isso gerou um transtorno para ambas as partes, mesmo que depois ele pague, muitas vezes ele paga, quita a dívida, mas deixa de ser seu cliente. O que não é vantajoso para mim enquanto empreendedora. Eu quero entender que esse cliente não deixou de pagar porque teve alguma dificuldade, pagou e continue sendo o meu cliente. Como é que você vê nas estatísticas da Agrega, esses clientes pagam e deixam de ser clientes ou eles continuam como clientes? Cris, então, dentro do nosso mercado, nós temos um mercado muito vasto. A gente atende a diversas empresas. Isso vai muito dentro da cultura de cada organização. Tá. Isso não tem a ver com o mercado, tem a ver com a cultura, cultura do dono. Tem empresas que não querem mais manter aquele cliente como cliente porque ele ficou em débito. Tá. Ele só vai continuar sendo cliente a partir do momento que ele comprar à vista. Ok, sim. A Agrega, quando entra para trazer a consciência. O objetivo é retenção. Tá. Esse é o nosso trabalho. Nós somos uma empresa de solução da diminuição da inadimplência, assim que a gente se comporta. Então, muitas vezes a gente fala para o cliente, eu entendo o seu perfil, eu entendo o seu posicionamento, realmente esse cliente está em débito. No entanto, a gente precisa entender o porquê que ele está em débito nesse momento. Okay. Então, quando eu trago essa consciência, o cara fica até meio preocupado de ficar devendo novamente. E se ele acontece de ficar aquela preocupação de fica grato, porque ele foi cobrado de uma forma respeitosa. A gente entendeu o cenário dele, a gente parcelou, a gente foi buscar a informação na íntegra. Sim. Então, isso é de suma importância. Tá? Tem cliente que realmente o cara pode continuar a dever, mas ele vai continuar a vender para aquele cliente. Então, vai muito da cultura. E como você, para falar agora um pouco da Grazi, como que você despertou para esse negócio? Como que essa coisa da cobrança entrou na sua vida? Em que ano, o que a Grazi fazia, o que a Grazi comia, onde a Grazi estava quando começou a trabalhar com cobrança? Lá em 2006 para 2007, eu fui fazer uma entrevista. Uma amiga minha na época, ela foi aprovada para essa vaga, mas ela conseguiu um emprego melhor. Uma entrevista de emprego. Isso, uma entrevista de emprego. Eu nunca tinha trabalhado nesse mercado. E aí eu fui fazer aquela entrevista porque a gente tinha mania, essa vaga aqui não tem nada a ver comigo e tal. E ela me passou a vaga. Aí mandou pra você, vai você, Grazi. Eu fui. Falei, vou. Eu tinha acabado de fazer uma hidrolipo, né, naquela época.
E aí, que era o sonho da minha vida. Na entrevista, o diretor, na época, me fez uma pergunta e falou assim para mim, qual o sonho que você gostaria de realizar? Eu falei, acabei de realizar. Mas qual foi o sonho que você acabou de realizar? Eu falei, como mulher, né? Olha, acabei de fazer uma hidrolipo. Ele, sério? Mas a hidrolipo era um sonho para você? Sim, eu tenho que ter uma boa aparência. Você não veio me atender, fazer essa entrevista muito bem arrumado. Então, eu, para poder atender os seus clientes, certamente eu tenho que ter uma presença. Visionária! Ganhei o emprego. Visionária. E nunca mais larguei esse Olha, mercado. Entendi, Então, que quase bom. 20 É uma anos. história realmente que agrega. Você agregou para a vida daquele selecionador que estava ali. Viu em você o interesse pela vaga. Exatamente. Eu preciso ter uma boa aparência para estar aqui no atendimento. Mesmo que você esteja fora ali da presença do cliente, o seu tom de voz já fala sobre você, né? O seu cartão de visitas. Então, eu sempre acreditei muito nisso, porque eu sempre fui muito comercial. Sempre tive o dom da dialética, então sempre gostei muito de humanas. E na hora da cobrança, a maioria das pessoas não se atentam para isso, porque estão envolvidas emocionalmente. Exatamente. Então, a Grega, como mediadora, ela não se envolve. Eu não me envolvi com o teu cliente. Quando você sentiu a necessidade e falou assim, caramba, que legal, que bacana, como é que eles conseguiram, né, fazer isso tão rápido? Porque a gente não se envolve emocionalmente. É muito difícil para o gestor que está lá na ponta, na empresa, que precisa receber. Eu sei, eu entendo você que está aí do outro lado, que é um empreendedor. E aí a Grazi pode até acrescentar, você atende micro, macros, grandes empreendedores, grandes empresas. Qual é o porte de empresas que geralmente te procuram? A gente costuma dizer que a gente precisa ser alimentado. Para a gente poder sanar a tua dor, eu preciso pelo menos entender qual é a tua doença naquele momento, aonde essa dor dói mais, para te dar o remédio certo. É por isso que a gente faz todo o estudo da persona, a gente vai analisar, vai visualizar. Então, assim, eu preciso que esse cliente tenha dor para eu poder sanar. Ele precisa me trazer aí uma média, né, de resultados dele. Então, por esse motivo, eu não consigo trabalhar com a microempresa. Esse cara, ele vai ter um caso hoje, daqui a 2 anos. Como que eu vou ser alimentado? Como que eu vou trazer para ele o resultado? Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu preciso trabalhar com médias e grandes empresas que possuem inadimplência de B2B, que é o meu público, né, que é aquilo que eu atinjo. Ok. Esse vídeo não apareceu à toa para você, você pode encaminhar ele para aquele empreendedor que você conhece, que com certeza está passando por esse momento de precisar dos serviços aqui da Agrega. A Agrega, então, já existe há quantos anos? A Agrega tem 10 anos de mercado. 10 anos de mercado. 10 anos. A gente vai deixar algumas informações aí na tela. Você sabe dizer a média de quantos clientes você já atendeu, aproximadamente? São mais de 7 mil processos que a gente atendeu. Cada dia muda isso, né? Porque cada dia, graças a Deus, a gente faz prestação de contas para os nossos clientes. Então, são mais de 7 mil processos, mais de 100 milhões recebidos. E é muita alegria, né? A gente poder ajudar aquela empresa, fazer com que aquele empresário também possa investir o seu dinheiro através das nossas recuperações, assim como vocês. Eu fiquei muito feliz com essa parceria, muito feliz de poder retornar esse valor que outrora vocês imaginavam que vocês não iam receber mais por conta dessa emoção, desse envolvimento. Já tinha desistido, né? Você entra naquele momento que você tentou de tudo e você já estava no momento que você já desistiu de receber esse dinheiro. Muito empreendedor chega naquela ponta assim que não está nem mais contando com aquilo. Você está vivendo e girando seu negócio sem contar mais com aquele recebimento daquela dívida. E você chegou para resolver. E é por isso que a gente está aqui hoje nessa entrevista, nessa conversa gostosa. E eu não imaginava que o mundo da cobrança pudesse ser uma coisa assim mais leve como você está me apresentando aqui. Eu acho que o nome da empresa Agrega já diz tudo. Não iria fazer sentido nenhum se a gente tivesse um nome Agrega e a gente fosse uma cobrança muito incisiva, muito bruta, falando a grosso modo, entende? Como eu sou muito comercial, formada em marketing, tenho uma extensão em RH, eu sou muito humanas, né? Eu sou muito carinhosa com as pessoas que trabalham comigo, com as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu costumo dizer o seguinte, se eu me colocar naquela cadeira, certamente eu vou fazer negócio. Não poderia ser diferente com a Agrega. Tem dinheiro na mesa. Qual é o meu objetivo? Trazer esse dinheiro de volta. Então, por isso que o nome da nossa empresa é Agrega Consultoria do Brasil. O que eu imaginava era que o Agrega vem para agregar na vida de quem está cobrando. Ou seja, para trazer dinheiro para quem precisa receber. Mas não, depois daqui da conversa, fica bem claro. A gente consegue entender bem claramente que é para agregar para ambos os lados.
lados são que empresários estão envolvidos. Exatamente. Não é para um único lado que vai receber e nem ambos os lados saem ganhando com isso. Seria muito egoísta da minha parte pensar só no meu negócio, só na minha rentabilidade, na rentabilidade do meu cliente. Porque o cliente do meu cliente é o tesouro dele, é o bem maior dele. E a gente traz a consciência para esse credor. Continua essa parceria, a gente mostra para ele o porquê que aquele cliente ficou inadimplente. Às vezes, o próprio cliente, o credor, ele não teve aquela gestão na íntegra, né? Nós só fazemos isso, a gente dorme e acorda pensando em inadimplência. Como criar uma automação diferente, uma estratégia diferente, como a gente vai estudar o mercado, o porquê que aquele mercado hoje está passando por aquele problema. Então, é fundamental que a gente também tenha esse conhecimento para que a gente possa trazer realmente dinheiro na mesa dos nossos clientes. Eu entendi a diferença e eu tenho quase certeza que vocês vão me dizer aqui nos comentários, vocês também entenderam a diferença de ter uma cobrança diferenciada como essa. Não é aquilo, esqueça tudo que você já pensou sobre cobrança. Não é um monstro, né? Eu cheguei aqui, não é esse monstro aí na sua cabeça. Esqueça tudo que você já imaginou sobre cobrança. Vão depois seguir, a gente deixa na descrição do vídeo aí os perfis da Agrega para vocês conhecerem. E muito obrigada, Grazi. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada pela oportunidade de fazer com que a Agrega possa agregar literalmente aí na RP. É uma honra pra gente. Agregou, agrega. Eu quero que você me convença agora e me mostre uma pergunta que é um pouco difícil, mas que é pra gente encerrar com chave de ouro. Algum cliente que você cobrou também virou cliente seu? Sim, inclusive a gente tem depoimentos. Eu achei que eu ia pegar ela com essa pergunta. Não. Ela tem a resposta. Vários clientes se tornaram nossos clientes, inclusive a gente coloca isso nas redes sociais. Aquele que foi cobrado depois virou seu cliente. Por conta dessa conexão, por conta dessa valorização, dessa humanização. Essa é a melhor prova social que você pode ter. Com certeza. E isso é o que faz a gente crescer a cada dia. Essa é a nossa missão, esse é o nosso legado e a cultura que a gente quer deixar nesse país. Não tem por que ter cobrança agressiva, incisiva. Pelo contrário, vamos ajudar as empresas a crescerem junto com a gente. Vamos agregar. Maravilhosa é ela. Essa foi a Grazi e o nosso primeiro episódio do Pod Cris. Até breve.